Se eu tivesse 1.000, como e onde eu começaria a investir? Então vamos lá. Primeiro você tem que entender o seguinte: não persiga os seus ganhos. Um erro muito grande das pessoas que estão na criptomoeda é sair pulando de galho em galho, perseguindo os seus ganhos. E é onde a grande maioria termina se antecipando, sendo realmente aquela pessoa ansiosa e faz com que ela perda dinheiro. Lembre que em todo mercado a paciência é o momento, ou seja, é a prova de que você vai ter bom resultado no futuro. Paciência no mercado significa lucro futuro, ok? Ansiedade significa perda. Não olhe para a grama do vizinho. O que é que acontece com esse não olhe para a grama do vizinho? Deixa eu dar um exemplo aqui com qualquer... Vamos dizer que vou dar um exemplo aqui na VAX, né? Para poder você entender melhor. Vamos dizer que você está aqui na VAX, você aproveitou e entrou aqui no dia 26 de agosto e ficou na VAX, né? Ficou na VAX, a VAX acumulando, subia um pouquinho, descia um pouquinho, subia um pouquinho, descia um pouquinho. Olha o período, né? Aqui do dia 26 de agosto e ela lá. Aí vai a VAX aqui no dia 6, cai, despenca. Dia 7, horrível na VAX. Enquanto isso, você está olhando para a grama do vizinho, que seria a Solana, e estaria aqui no dia 20 e pouco, né, que eu mostrei a você, de agosto aqui, você olhando para a grama do vizinho, e a grama do vizinho crescendo, e a grama do vizinho crescendo, e a grama do vizinho crescendo. Olha aí, crescendo. Aí chega no dia 7, que você diz, uau, a grama do vizinho está fantástica. Olha, dia 7 aqui a grama está fantástica. Imagine, olha o que ela cresceu. Eu vou entrar agora, dia 8 eu não aguento mais. Ainda continua subindo? Vou entrar na Solana porque o meu vizinho está ganhando muito dinheiro e eu não. Aí você vem e, por exemplo, entra na Solana aqui no dia 8 aqui. Vou botar em vermelho para não confundir. Você entra na Solana aqui no dia 8, né? Saiu da sua AVAX que estava em acumulação. Aí o que é que acontece com a AVAX? No dia 8, você saiu aqui porque não aguentou, você viu essa perda e disse, não, eu vou para a Solana. O que é que acontece com a AVAX dia 8? Olha o que é que acontece com a AVAX dia 8. Dia 9, dia 10, dia 11, dia 18, dia 23. Olha a alta da AVAX do dia 8, que de repente você inventou de sair, até aqui, ó, 147% na sua AVAX que você estava em acumulação. Aí você decidiu justamente no dia 8, que já não aguentava mais as perdas dentro da AVAX ou acumulação dentro da AVAX. Aí no dia 8 você resolve e sai da AVAX e vem para a Solana. O que é que acontece com a Solana? No dia 9 aqui, olha o que é que acontece com a Solana. Você vê o seu capital indo embora em 45%, enquanto você olha para a AVAX subindo 147%. Então, por favor, não olhe para a grama do vizinho. Seja ganancioso quando todos estão com medo. Isso é muito importante. Eu já mostrei para vocês o nosso Fear and Greed, que é o nosso gráfico de medo e ansiedade. Quando ele está cada vez mais aqui no medo, é o momento que a gente tem que ser ganancioso. Eu estava mostrando para vocês, quando ele estava aqui em 20 e pouco mais ou menos, eu estava comprando. Enquanto muita gente estava com medo e estava se dolarizando. E eu estava comprando. E o que é que aconteceu aqui? Olha onde ele está, no 54. E o que é que aconteceu com as criptos? Olha aqui, a VAX Solana 131 foi buscar 159. Estamos falando aí de 24% de lucro na Solana, no caso. Outras tiveram até criptos que tiveram mais alta. Mas por quê? Porque
onde todos estavam com medo, eu fui ganancioso e comprei. Então, é muito importante você ver isso aí também. E outra coisa, nunca pegue a faca quando ela está caindo. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas veem uma queda e acham que essa queda é a hora de entrar. Ah, vou entrar porque está caindo, eu vou entrar. E o que é que acontece? Por exemplo, aqui, ó. Vamos dizer que você está aqui, aí você vê caindo, aí você diz, eu vou entrar. Aí pega e entra aqui. Mas a faca acabou de cair, terminou de cair, bateu no chão e voltou? Não. Aí você quer que você veja no seu capital sair de 155 dólares por unidade a Solana e você vê ela ir para 116. Você de repente leva aí um prejuízo praticamente de 25, quase 26%. Agora, se você espera a faca cair, pá, rebotou, que eu não sei como é a palavra, aquela que ela faz tlim e sobe, subiu, e aí abrir um candle verde de subida, aí sim é o momento de você dizer, ok, agora sim eu vou comprar. De repente você deixou de comprar os 150 e pouco porque a faca seguiu caindo e você volta a comprar no 128. Principalmente se você compra acima da média de 8 e acima da EMA de 56. Se você consegue fazer isso com a faca já tendo caído no chão, aí você se aproxima realmente do fundo e faz uma das melhores compras que você pode fazer. E é isso onde vai te levar de repente a ter comprado, por exemplo, aqui a 125 e ela ter subido a 165, você ganhando praticamente 31% aí. Então você sai, em vez de ter prejuízo, você sai no lucro, porque não compra com a faca caindo, ok? Então vamos lá, como eu dividiria o meu capital? 25%, os meus 10 mil. 25% que seria 2.500, no caso de R$1.000 seriam 250 em Bitcoin, ok? Por quê? Porque é o primeiro, tem 13 anos com toda a sua rede segura e conhecido mundialmente. Qualquer país assim que tenha pelo menos uma ideia do que é criptomoeda vai saber que existe o Bitcoin. Ele não vai conhecer, você sabe o que é Solana, você sabe o que é Arweave, você sabe o que é Matic? Não. E Bitcoin? Sim, é um negócio de uma moeda virtual. Então, Bitcoin é conhecido mundialmente. É lucro certo. E por que lucro certo? Eu já disse várias vezes no canal. Nunca houve ninguém que comprou Bitcoin e segurou por 4 anos que pelo menos não dobrou ou triplicou o seu capital. Não existiu. Pode verificar, pode pegar qualquer gráfico do Bitcoin, coloque o preço da compra, some de 3 a 4 anos depois e você vai encontrar pontos que o dinheiro dele multiplicou 2 até 3 vezes ou até muito mais. Então, é lucro certo. Sempre será o rei. Por que sempre será o rei? Todas as moedas têm par com Bitcoin. Pelo menos, acho que 95% das moedas têm par com Bitcoin. Então, quando o Bitcoin cai, todas caem junto. Quando o Bitcoin sobe, todas sobem junto. Pode ser um pouco depois, um pouco antes, e pode ser enquanto o Bitcoin cai 40%, altcoins cai 60%, 70%. Então, Bitcoin sempre será o rei. E o potencial de crescimento é incrível, porque a cada de 3 a 4 anos existe o halving, que é quando as recompensas dos mineradores é diminuída pela metade. Por exemplo, se quando você minera um bloco hoje, você libera 3 Bitcoins em recompensa para todas as pessoas que mineraram aquele bloco, a partir daqui a 3, 4 anos, no próximo halving, esses 3 Bitcoin vai ser só 1,5 Bitcoin. Então, eles vão ter o mesmo gasto de energia, o mesmo gasto de equipamentos, o mesmo gasto de pessoal para manter as mineradoras, as fazendas de mineração funcionando, mas em vez de ele receber, por exemplo, 3 Bitcoin, vai receber 1,5. O que é que acontece com o preço do Bitcoin? Aumenta, porque quando um ativo se torna mais escasso, o seu preço tende a subir normalmente. Assim é a lei da oferta e da procura. Então, potencial de crescimento incrível, 25% em Bitcoin.
30% em Big Caps. Quais seriam as Big Caps? Aquelas que têm um market cap acima de 10 bilhões de dólares aí. Deixa eu olhar aqui se estamos falando disso, dos bilhões de dólares corretamente aqui para vocês. Praticamente seriam as top 10. Você tem aqui o market cap delas, você tem aqui mais ou menos até Bitcoin Cash pode ser considerada Big Cap. São criptomoedas acima de 10 bilhões de dólares de market cap. Qual dessas eu colocaria na minha lista, no meu portfólio? Colocaria Ethereum, ADA, Cardano, né? ADA, Solana, Polkadot e BNB. Essas são as 5 que eu colocaria, dividindo esses 30% aí. Se você quer ter, você pode de repente fazer tudo por igual, 6% em cada um. Você pode fazer, ou você joga 10% em Ethereum e coloca 5% em cada uma dessas criptomoedas aqui. Talvez eu acrescentasse aqui nesse portfólio a Avax e a Luna, mas eu deixei a Avax e a Luna para a segunda etapa do portfólio aqui, que seria 20% em Mid e Small Caps. Eu dividiria 20% entre essas criptomoedas, entre Luna, Coti, Atom, Rune. Eu não vou explicar cada protocolo desse, porque eu já tenho vários vídeos no canal onde eu falo a respeito desses protocolos aqui, explicando até a usabilidade e a funcionalidade de cada um deles aqui. Eu só acho que eu escrevi a Arweave errado. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu escrevi Arweave errado. Cadê tu, Arweave? Vou botar aqui, porque eu acho que eu escrevi Arweave errado, gente. Ai, misericórdia. Sim, faltou um A. É a pressa de fazer um bom conteúdo para vocês. Às vezes o dedo falha aqui no teclado. Arweave, aqui tem um A, viu, gente? Aqui tem um A, uma letra A. Então, essas seriam as Mid e Small Caps, aonde eu colocaria 20% do capital. Dos 20%, eu colocaria 10% em Luna e Avax, e os outros 10% eu dividiria nas outras 6. Ok? São grandes projetos, todos com possibilidade de bater all-time high novamente até o final do ano, desde que o mercado continue em tendência de alta como está. 20% eu colocaria em DeFi. Por quê? Porque as DeFi hoje estão... já cresceram mais de quase 1000% durante esse ano o capital investido dentro das DeFi para aumentar o market cap das DeFi. Além do que ela tem uma valorização da própria criptomoeda, mais os juros, né, que ela te pagam, APRs e APY. APRs são juros anualizados fixos e APY são juros anualizados compostos, né? Normalmente ele calcula que você faça um reinvestimento a cada 2-3 dias para poder bater aquele valor, né? Seria os juros compostos. Então, além de você ter isso, você tem a valorização da criptomoeda. Agora, qual é a importância das DeFi? Que merece muita atenção. A segurança, né? A confiabilidade da plataforma onde você vai colocar o seu dinheiro. Porque você, praticamente, para investir na DeFi, você vai pegar o dinheiro da sua carteira e entregar na mão da empresa sem nenhuma garantia de que, se a empresa desaparecer, se a empresa explodir, se sofrer um ataque hacker, você vai ter o seu dinheiro de volta. Algumas até tentam, conseguiram, como teve um ataque recentemente, eu acho que foi na rede da Avalanche, que conseguiram recuperar e devolveram, ou seja, não teve problema nenhum. Mas tiveram outros tipos de ataque de perda de liquidez, que o token da plataforma, você fica com as suas criptomoedas salvas, mas o token nativo da plataforma, se vale $10 com
o sugamento, não sei nem se essa palavra existe, da liquidez, termina que ele sai de 10 dólares e passa a valer 5 centavos. Porque sugam toda a liquidez daquele token. Mas você consegue, pelo menos se você tem outra criptomoeda investida para ganhar nativa, essa sua outra criptomoeda estaria salva. Então eu colocaria PancakeSwap, Position, Bswap, ShareSwap e CaféSwap da Polygon, são as que eu estou utilizando, e outras que eu tenho em redes diferentes, como na Solana, eu tenho aí na DeFi da Raydium também, eu colocaria, e outras que eu vou estar sempre trazendo aqui no canal. Eu colocaria, dividiria isso aqui. Claro, PancakeSwap é a mais segura, é a principal da rede Binance Smart Chain. ShareSwap, a principal da rede OKEx. Eu poderia dizer que essas duas estão bem seguras e certificadas. Position já certificada pela Certica e Bswap, mas Position tem menos tempo. Agora está dando lucros fantásticos e altas rentabilidades. Basta só você entrar e ficar de olho se caso o token venha a perder valor. Mas aparentemente, em termos de segurança, ela está bem certificada. O seu código já foi validado aí. E CaféSwap da Polygon, por ter iniciado recentemente, está dando excelente APR e eu tenho mostrado vários vídeos para vocês dela. Então, dividiria assim. E por último, 5% em gemas. Por quê? Porque a gema ela pode ter um crescimento exponencial muito grande. Consequentemente, ela vai fazer com que o seu capital, se você tiver, por exemplo, 5% de 10 mil seria 500 dólares. Se você tem 500 dólares, por exemplo, na Sunny e ela sobe 5 vezes, esses 500 viraram 2.500. Aí o que é que você vai fazer? Vai ter que reubicar ou realocar esse seu capital e deixar apenas os 500 na Sunny ou realizar o lucro e dividir o restante do dinheiro ou em DeFi, ou em MID, ou em Big, ou até em Bitcoin. Você tem que saber rebalancear, seria a palavra correta, a sua carteira. Quando um token sobe demais e você vê que você já ultrapassou os seus 5% em gemas, agora você tem 10%, você tem que tirar o lucro de 5%, deixar novamente 5% investidos em gemas, que pode ser outras gemas, para não ir correr o problema da grama do vizinho, e rebalancear pegando o lucro de 5% e colocando aí ou em DeFi ou em MID, ou seja, aquela que tiver com menos capitalização, para que o seu portfólio sempre respeite essa divisão saudável nas criptos aí, ok? Tem gemas como a Sunny, Super, essas duas eu já falei aqui no canal. Aldrin é muito boa, essa cripto é um protocolo muito bom, ainda vou trazer para vocês. A Nami, o único problema da Nami, se eu não me engano, é que está na rede da Ethereum, o que torna muito caro a negociação dela através da Uniswap, através das DeFi da rede Ethereum. Teve outra que eu revelei ontem, recentemente, para o grupo de membros. Todos os membros já viram e tem tempo agora para estudar e decidir se vale a pena investir, mas lembre-se sempre, é uma pequena parte do seu capital. Então, se você tem 5 gemas, aqui seria 1% do seu capital em cada uma. No caso de R$1.000, seria 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Tem cripto que vale muito a pena. A Sunny mesmo deve estar valendo hoje em dia 15 centavos. Né? A Super já vale um pouquinho mais, já vale uns R$3. A Aldrin também vale pouco. Então você tem como alocar, ou seja, balancear os seus 5% nessas gemas. E se estivermos falando de R$10.000, seria como você colocar R$100 em cada gema dessa. Ou seja, você vai pegar R$500 e dividir no seu portfólio aí nas gemas. Uma gema não deu o resultado que você queria, nada impede que você saia dela e entre em outra. E por que é 5%? Porque se você botou, por exemplo, R$10 aqui no portfólio de R$1.000 e a Sunny não lhe deu o resultado que você quis e de repente caiu 10%, você de R$10
passou a ter R$9. Então sua perda é muito pequena. Por isso que é 5% do portfólio que a gente coloca nas gemas, porque as gemas ela tem um potencial grande de crescimento, mas ela pode não crescer. E aí a sua perda não é tão grande.